Passando assim para o que é o webinar de hoje, a logística da Amazon. Como tem vindo a ser habitual, também dividimos esta apresentação em 3 partes, em que irá aumentando gradualmente de dificuldade e por isso dividimos em 3 partes essenciais. A primeira é uma parte mais introdutória, em que aprendemos, explicamos o que é a logística da Amazon, quais são os benefícios associados, que custos são associados e como podem calcular para ter melhor percepção no vosso negócio, que produtos é que podem colocar e de que forma é que posso avaliar os produtos nestes serviços e programas especiais que existem também para facilitar a adesão desse serviço. Numa segunda parte, que será apresentada pela Ana, será num ponto de vista mais prático de como otimizar as vendas, como usar o Seller Central para fazer os primeiros envios, as devoluções, gerir todo o inventário e também gerir a performance do vosso inventário com os serviços da Amazon. E como referimos, tem uma terceira parte em que iremos esclarecer todas as dúvidas que forem colocadas no chat de perguntas ou também pela página que tem acesso pelo QR Code, que também estará disponível ao longo da apresentação para escanearem se não tiverem tido a oportunidade no início. Passando para a primeira parte, então, o que é a logística da Amazon e o que é que se refere? Sim. Passando apenas a apresentar o que é a logística da Amazon, ou seja, a logística da Amazon basicamente é a solução que criamos para que vocês, como empresa, possam armazenar os vossos produtos nos nossos centros logísticos à escolha e, na prática, é a Amazon que é responsável por toda a gestão logística, tanto o embalamento como o armazenamento, como o envio para o cliente e todo o apoio ao cliente necessário, ou seja, acaba por facilitar, porque do vosso lado apenas têm que enviar os vossos produtos para o nosso centro logístico à escolha. Normalmente para empresas portuguesas o nosso mercado de afinidade é a Espanha pela proximidade, por isso a maior parte das empresas escolhem os nossos centros logísticos em Espanha para o fazer, mas podem escolher qualquer outro. E do ponto de vista do cliente da Amazon, os clientes veem as vossas ofertas com a certificação da Amazon, ou seja, sendo um cliente da Amazon, percebem a importância do selo Prime, em que conseguem, e também a certificação e a garantia que é enviado pela Amazon e toda a rapidez associada. Também uma parte importante que é a Amazon garante todo o apoio ao cliente nos idiomas locais em que é utilizado, que acaba por garantir uma melhor experiência ao cliente e, como vamos ver em detalhe a seguir, toda esta experiência e toda esta garantia à Amazon acaba por ajudar também a uma melhoria da vossa performance, das vossas vendas e também uma maior facilidade para conseguir aumentar os clientes na Europa e também expandir o seu negócio. Por isso mesmo, trazemos aqui um exemplo de uma pequena empresa do Reino Unido, em que é um caso de uma empresa em que tinha apenas uma equipa de 2 pessoas. O objetivo era conseguir alcançar mais clientes e também expandir, não só focar no Reino Unido e assim crescer utilizando o canal ou outro canal para crescer e alcançar outros clientes. Utilizou a Amazon, utilizou os serviços logísticos da Amazon e acabaram por conseguir gerir em picos até mais de 1.500 pedidos por dia, que, como devem saber, até é melhor do que nós, uma equipa de 2 pessoas conseguir gerir um pedido de 1.500 pedidos em picos sazonais em que outras alturas não é preciso, é muito difícil e com este serviço conseguiram então aumentar as vendas em 300%. Este aumento de vendas depende muito de o que escolhe, das vossas especificidades de negócio, das categorias, mas o que vemos é que de forma generalizada todas as empresas que usam os nossos serviços logísticos têm um aumento exponencial de vendas. E vamos perceber em mais detalhe porque no segundo ponto.
que são os principais benefícios da Amazon. Ana, se te importares, muito obrigada. Um segundo. Ou seja, de uma forma muito resumida, usando os serviços de logística da Amazon, ou FBA, como normalmente chamamos, que é Fulfillment by Amazon, tem 4 benefícios principais. Ou seja, o primeiro é o selo Prime em todos os produtos que usarem o nosso serviço. O selo Prime já é quase uma marca certificada por todos os nossos clientes Prime. É um dos principais filtros que os nossos clientes usam e que está sempre disponível na barra esquerda quando entram nas nossas lojas, que garante uma entrega rápida aos nossos clientes e uma entrega gratuita. Um segundo ponto, e por ter esta boa experiência do cliente, tanto pela rapidez como pela garantia e também como a eficiência, acaba por ter melhores avaliações e acabam por estes produtos ter uma maior probabilidade de ganhar aquilo que chamamos a buy box, a oferta de destaque. Ganhando a buy box são aqueles que sabemos que são os produtos que acabam por ter melhor conversão e melhores vendas. E um terceiro também é a simplificação, ou seja, como expus no exemplo anterior, conseguir simplificar e pôr mais eficiente os vossos processos logísticos acaba por vos dar mais tempo de resposta para aumentar. Ou seja, é muito difícil ter grandes picos de vendas se não conseguem garantir uma boa experiência e também ter capacidade de resposta para tantos envios. Ou seja, usando estes serviços, como vamos ver em detalhe nos slides seguintes, conseguem ter processos logísticos mais eficientes, aproveitando-se da experiência e dos centros logísticos já existentes da Amazon. O que também permite um quarto ponto, que é facilitar a expansão para a Europa e a venda para a Europa e alcançar novos clientes e mais visibilidade noutros mercados. Indo ao detalhe, no primeiro ponto, que é o selo Prime, basicamente, como falamos, sabemos que os nossos clientes Prime são aqueles que mais fidelizados estão à Amazon, que mais compras fazem na Amazon, tanto em valor como em quantidade, quando comparamos com os clientes não Prime, e são aqueles que mais usam o selo Prime, porque são aqueles que têm acesso ao Prime, ou seja, usam muitas vezes até o filtro Prime, em que filtrando apenas vêm disponíveis os produtos que têm no selo, que acabam por converter mais, aumenta assim aumentar a visibilidade, garantem uma promessa da entrega rápida e gratuita, ou seja, por terem bastantes compras e serem clientes muito fidelizados, percebem a importância da garantia deste serviço e por isso também valorizam mais os produtos. Um terceiro ponto que também é importante, que é garantem que estes produtos ficam elegíveis para participar em promoções prémio exclusivas que são muitas vezes comunicadas aos nossos clientes. E por isso acaba por ser um dos objetivos e um dos principais benefícios usando os nossos serviços logísticos, ter esta certificação e este selo que já é bastante conhecido dentro dos nossos clientes. Um segundo ponto é a oferta de destaque, aquilo que chamamos a buy box. Para quem não sabe, falamos em webinars anteriores, mas recapitulando aqui um pouco, a oferta de destaque buy box é aquela que aparece pré-definida quando é aberto um produto, ou seja, o primeiro quadradinho vermelho conseguem ver o vendedor que ganhou a buy box e usa os nossos serviços logísticos, ou seja, é aquela que acaba por ter melhores vendas porque garante uma experiência mais simples ao cliente quando entra neste produto. E porque é que faz com que haja uma maior probabilidade de ter esta oferta de destaque?
esta oferta de destaque, que nós chamamos muitas vezes a fórmula da Coca-Cola, muitas vezes pensam que é apenas o preço o mais importante, mas há muitas outras variáveis. E o que sabemos é que tanto a rapidez na entrega, também a entrega gratuita, as avaliações que têm com este produto, acabam por ser fatores muito importantes para ganhar esta oferta de destaque. Não ganhando, conseguem ver no segundo quadrado, que fica disponível na oferta de outros vendedores e um cliente irá ter que clicar aí e procurar a vossa oferta para poder comprar. Ou seja, esta oferta de destaque acaba por ser essencial e trabalhar tanto esta parte de entrega, ter o selo Prime e a eficiência, para também, derivado disso, ter boas avaliações no produto, faz com que exista uma maior probabilidade de ganhar esta oferta nos seus produtos, usando o selo Prime. Passando a um terceiro ponto. Um terceiro ponto que falamos, que é a facilidade na gestão dos envios e nos inventários, ou seja, muitas vezes apenas pensamos nas vendas e na visibilidade dos produtos e conseguir ter um melhor preço, mas se não tivermos uns bons processos logísticos e simples e eficazes, acabamos por a longo prazo não sustentar este aumento de vendas. E aqui, usando os nossos serviços, acaba por ser simples, ou seja, a vossa principal função acaba por ser vender e nós Amazon, gerimos toda a parte do inventário e de envio para o cliente e de atendimento para o cliente. Para a vossa gestão, também interna e também de inventário, de estoque, de desempenho, também para reabastecer estoque e excedente, gerir toda essa parte, têm acesso a relatórios já feitos, para que o possam fazer e acompanhar, muito user-friendly, ou seja, como podem ver pela imagem, acaba por ser bastante simples fazer esta gestão. E num terceiro ponto, que é também conseguem ter disponíveis relatórios de negócio, ou seja, reportes de vendas, de pagamentos e de devoluções, para que também percebam qual é a performance do vosso inventário. Um quarto e último ponto, referindo todas estas vantagens, são os programas que existem e que a Amazon criou também para vos ajudar a ter esta gestão logística e perceberem qual é aquela que também melhor se adapta à vossa realidade. Ou seja, temos em primeiro o programa pan-europeu, que é o mais popular e o mais rápido, porque basicamente a Amazon armazena e distribui a partir dos centros logísticos da União Europeia, ou seja, acaba por ser mais eficiente a nível de custos, porque evita bastantes taxas transfronteiriças, ou seja, paga as taxas logísticas locais dos produtos, de onde armazenar os produtos, mas também iremos entrar em mais detalhe, dado também que é um dos programas mais populares. Temos um webinar já programado para 16 de novembro, em que podem saber mais detalhe deste programa. Se tiverem muita urgência, também podem consultar o webinar do ano anterior, em que também explicamos todo este programa. Um segundo programa é a nossa rede europeia de logística, em que basicamente armazena num dos nossos centros logísticos, mas o inventário é multinacional, ou seja, tem os vossos produtos disponíveis no resto da Europa, que são enviados a partir de um centro logístico. E está sujeito às taxas internacionais, mas tem aqui mais links sobre como fazer e também mais detalhe de perguntas frequentes também, se o quiser fazer, por exemplo, para o Reino Unido. Passando então para quais são os custos associados a esta logística da Amazon, para percebermos um pouquinho melhor. Ou seja, esta é uma estrutura de custos flexíveis, porque paga ao produto, ou seja, o primeiro são os custos de logística, toda esta gestão de envios, que é por unidade, ou seja, é preciso ter em conta tanto as dimensões como o peso de cada produto.
e depois tem um custo também de armazenamento, que é por metro cúbico, em que também é um custo mensal e é preciso considerar também as dimensões, a categoria e também a temporada em que estamos, ou seja, existe a temporada baixa e a temporada alta, que são de picos, em que é importante considerar, dada a dimensão, os picos de vendas que acontecem. Também existem outros serviços e outras taxas, como a etiquetagem, o custo de remoção, que são opcionais e por isso depende muito. Mas o bom deste programa é que acaba por ser muito flexível e que paga apenas aquilo que utiliza, por isso estes custos estão ao produto. Para que tenham uma ideia, trazemos aqui um exemplo para ser mais fácil perceber que custos são associados. Isto é uma torradeira, ou seja, específica para o waffles, com um preço médio de venda de 25 euros. É importante então considerar o preço, o tamanho e também as dimensões, e tem aqui os vários custos associados, também dependendo do programa e onde armazena o seu inventário, ou seja, porque se armazena em Espanha e vende para a Espanha um custo aproximadamente de 5 euros para este produto. Se vende para outros mercados e tem inventário em Espanha, como disse, paga as taxas transfronteiriças e por isso o valor é mais elevado, que irá entre os 9 e os 10,73 euros, usando o nosso programa, ou seja, tendo um inventário noutros centros logísticos, evita estas taxas e tem um preço também mais eficiente, à volta dos 5 euros. Mas temos aqui nesta apresentação o link para a calculadora logística, porque pode perguntar, ok, não é torradeiras, gostava de perceber um produto em específico. Pode utilizar esta calculadora, ver e até ter como referência produtos que já se vendam na Amazon ou não, ou seja, desde que ponha esta informação, consegue calcular e ter uma simulação dos custos associados se enviar esse produto em específico para os nossos centros logísticos. Percebendo então que produtos é que posso enviar, ou seja, a partir, ok, vemos todos estes benefícios, percebemos então a rentabilidade disto, como posso pôr os meus produtos nos nossos centros logísticos. Primeiro, antes que tudo, é importante perceber se eles são elegíveis para enviar, ou seja, há 3 fatores a ter em conta. O primeiro é a elegibilidade na Amazon, ou seja, se ainda não tem o seu inventário disponível na Amazon, com os seus processos logísticos, e quiser colocar novos produtos, é importante perceber que alguns produtos, algumas categorias ou algumas marcas em específicas requerem uma aprovação prévia, ou seja, deve submeter esta aprovação. Normalmente pedem um comprovativo de uma fatura com um mínimo de 10 unidades da compra ao deste produto em específico para ter esta aprovação. Sendo aprovada, irá ficar disponível na Amazon, ou seja, vendendo, mesmo utilizando os vossos serviços, e na segunda fase deve verificar se está disponível para os nossos centros logísticos, ou seja, alguns produtos podem ser elegíveis e qualificados para vender através da Amazon, mas usando os vossos serviços logísticos, mas podem não estar certificados para poderem usar os nossos. Ou seja, antes de enviar estes produtos, deve garantir que estes produtos são elegíveis para enviar aos nossos centros logísticos ou pelo menos submeter à aprovação, ou seja, existem produtos específicos como bebidas alcoólicas em que requer a submissão de licenças específicas. Se quiser ter o nosso estoque, enviar o nosso estoque para a Espanha, por exemplo, em que requer licenças específicas para poder vender álcool e armazenar produtos alcoólicos em Espanha, e por isso daí é importante garantir que existe esta pré-aprovação. Outros tipos de produtos podem mesmo não ser possíveis enviar para os nossos serviços logísticos, por isso, antes de fazer o envio, é importante garantir e verificar esta elegibilidade. Um terceiro ponto que é preciso ter em conta são as mercadorias perigosas, ou seja, também é importante ter em consideração que alguns produtos podem implicar um risco
para a nossa gestão dos centros logísticos e para todas as pessoas e a segurança, tanto a segurança como a saúde de todas as pessoas que trabalham nos centros logísticos e também fazem o transporte para os clientes. Por isso, se for considerada uma mercadoria perigosa, é necessário fornecer à Amazon também documentação específica para garantir que todos os requisitos são cumpridos. E isto vai dependendo também do país em que quer também guardar e enviar o seu estoque. Por isso, é preciso garantir estas licenças para todos os armazéns logísticos a que quer enviar. Temos estes links disponíveis para que possa também consultar em mais detalhe estas especificidades. Passando ao último ponto e percebendo também que programas é que nós criamos como a Amazon para também vos ajudar a utilizar o serviço logístico, destacamos aqui três principais programas. O primeiro é o programa de produtos pequenos e leves, muitas vezes também chamado por Small and Light. Este basicamente proporciona uma redução nos custos de gestão logística para produtos elegíveis, ou seja, são produtos com um preço inferior a 12 euros e que cumpram critérios de elegibilidade no transporte, ou seja, devem ser envelopes ou embalagens pequenas e acabam por ter esta redução de custos para garantir também aqui uma melhor venda e que vocês possam fazer ao cliente um preço mais atrativo. O segundo é o programa Nova Seleção Logística, ou seja, para todos os novos produtos que são criados na Amazon, oferecemos o armazenamento, recolhas de inventário e processos de devoluções durante 120 dias para quantidade 100 unidades, dependendo também do tamanho, ou seja, este é o caso do tamanho padrão. Para porte grande, acabam por ser 30 unidades e 90 dias. Mas tem aqui esta solução também para conseguirem experimentar, verificar, ter maior rotação nestes produtos novos e também verificar que realmente aporta aqui um crescimento de vendas. Um terceiro é aquilo que chamamos uma logística multicanal, porque o que percebemos é que este serviço de logística da Amazon acaba por beneficiar muito o seu negócio e também vocês podem aproveitar este serviço para outros canais que tenham além da Amazon, ou seja, outros canais que tenham de venda, como a vossa página, o vosso website, a vossa página online própria, podem alocar e usar este serviço para todas as encomendas que tenham da vossa página também serem geridas através da Amazon e assim conseguem simplificar ainda mais todo o vosso processo logístico, tanto de gestão de inventário como de atendimento ao cliente, alocando tudo num único centro de distribuição que é a Amazon e também tendo assim a garantia deste processo logístico eficiente. E da primeira parte é isto, passo a palavra à Ana. Obrigada, Adriana. Portanto, agora vamos passar à parte 2, onde vamos perceber como é que vamos otimizar as nossas vendas através da logística da Amazon, ok? Portanto, ponto número 1. Como é que nós vamos selecionar as ofertas certas para colocar na nossa logística? Portanto, há aqui 3 pontos que são importantes destacar, ok? Para selecionarmos então os artigos que vamos querer colocar nos centros logísticos. Portanto, ponto número 1 é olhar para os artigos que têm grande procura, ok? Portanto, artigos existentes ou que estejam na tendência do mercado, artigos que sabemos que são best-sellings na Amazon, e produtos com elevado número de vendas na logística do vendedor, ok? Portanto, na vossa logística. O segundo ponto, produtos com boa margem. Portanto, vocês têm aqui um link que vos permite calcular o lucro que têm utilizando a logística da Amazon, ok? Portanto,
também a utilização do programa de pequenos e leves, como a Adriana falou anteriormente, okay? Que é um programa especial para artigos com um valor igual ou inferior a 10 euros, e o programa de pesados e volumosos. Portanto, vocês podem utilizar todos estes links para terem mais informações sobre a margem destes artigos, deste tipo de artigos. E depois o programa de nova seleção na logística da Amazon, ok? Portanto, aqui é preciso cumprir com os requisitos para participar e para subscrevermos. Portanto, aqui uma dica que é muito importante e, na minha opinião, é muito útil. Nós, no back-office da Amazon, temos um dashboard onde conseguimos encontrar recomendações, portanto, que a própria Amazon faz para os artigos que vocês têm em catálogo, no vosso inventário. Portanto, isto é inteligência artificial. A Amazon consegue dizer-vos no back-office, ok, quais dos vossos artigos, os artigos que vocês têm, portanto, subidos, que estão à venda, quais deles é que são os melhores para colocar na logística da Amazon, ok? Portanto, isto baseado na procura existente, portanto, no preço que está a ser praticado, na tendência de mercado, ok? E, portanto, na margem. Vocês podem filtrar pelos ASINs elegidos para a promoção de nova seleção, clicando em Promotion Eligible. Ok? Portanto, nem todas os ASINs têm recomendações, portanto, só ASINs que fazem sentido, e é importante também destacar aqui que vocês, quando abrem esta página, pode demorar 3, 4 segundos, portanto, a aparecerem os artigos, ok? Portanto, vocês normalmente abrem aqui esta página do Seller Central e pode aparecer em branco, mas são apenas os primeiros segundos, portanto, pedimos que esperem um bocadinho para que faça o loading e que apareça então a sugestão. Então, e como é que nós vamos adicionar e converter as ofertas para a logística da Amazon? Portanto, depois de fazermos esta escolha dos artigos que vamos colocar nos nossos centros logísticos, como é que nós vamos colocá-los de facto no FBA? Ok? Portanto, antes de mais nada, nós temos que listar os produtos, ok? Portanto, temos que os listar com o código EAN ou PC ou ISBN, ok? E, portanto, nesta zona de detalhes do produto, vão a método de envio, I want to deliver and provide customer service for my items if they sell, e, portanto, um a um podem fazer, selecionar Convert to Fulfilled by Amazon, ok? Também o podem fazer em massa, obviamente. E aqui têm que selecionar um inventário e fazer Add Products via Upload. E, portanto, têm que fazer um download de um ficheiro, neste caso um ficheiro de Excel, preenchê-lo, ok, com os produtos que vocês querem colocar no armazém, e depois guardá-lo, e eu aconselho a guardá-lo em CSV, e depois fazer o upload, então, aqui no back-office, ok? E, portanto, depois converter estas ofertas existentes para a logística da Amazon na página Manage Inventory. Ok? Portanto, como é que nós vamos adicionar e converter estas ofertas para FBA? Portanto, na tal página de Manage Inventory, vocês selecionam os ASINs que querem converter e, portanto, clicam aqui onde está destacado Convert to Fulfilled by Amazon, ok? E isto quando é um produto individual, quando estamos só a escolher um produto. Quando queremos fazê-lo em massa, portanto, colocar vários artigos no armazém da Amazon, utilizamos o tal ficheiro, ok? Portanto, como podemos ver aqui, para converter mais do que um ASIN, selecionamos todos os ASINs e clicamos então no botão Convert to Fulfill by Amazon. E como é que nós preparamos, depois de escolhermos os artigos que vamos colocar na logística, como é que preparamos aqui os nossos artigos para enviar para o armazém? E esta parte é uma parte que é bastante importante, porque é preciso cumprir com várias regras, ok? Portanto, antes de mais, nós temos que preparar e etiquetar os nossos produtos, ok? Portanto, nós podemos escolher a Manufacturer Barcode, portanto, o código de fornecedor,
ok? Ou então um Amazon Barcode, ok? E aqui nós fazemos esta seleção e temos que imprimir estes códigos e colar nos artigos, como vamos ver mais à frente. No caso que selecionamos a Amazon Barcode, é importante que vocês coloquem este código por cima do outro código de fornecedor, está bem? Que é para não haver, para evitar aqui confusões na chegada ao armazém. Portanto, aqui fazendo um checklist da preparação. Vocês têm que selecionar quem é que faz a etiquetagem dos vossos produtos, ok? E assegurar que todos os produtos têm o tal código de barras. E isto vai permitir que a Amazon possa acompanhar então o vosso estoque. E temos aqui 3 opções. Portanto, nós podemos imprimir e etiquetar um código de barras da Amazon, ok? E aqui tem que etiquetar, a etiqueta tem que ter um espaço em branco. Portanto, este espaço tem que ter 6 milímetros nas laterais, ok? E 3 milímetros nas superfícies, portanto, superior e inferior, como vocês podem ver aqui na imagem. E tem que incluir o ASIN, ou SKU, o nome do produto e a condição do produto e o tal código de barras. Esta etiqueta deve ser impressa em impressora termal ou com laser 300 dpi e em papel autocolante para evitar manchas e perdas de etiquetas. Portanto, aconselhamos que a etiqueta seja mesmo impressa neste tipo de papel e não seja colada com fita cola ou utilizem outro tipo de forma de pôr a etiqueta. O melhor mesmo, a melhor prática é o tal papel autocolante para garantirmos que não há perdas desta informação. Portanto, podemos utilizar aqui o código de barras do fabricante e verificar, antes de mais nada, se este código de barras está associado ao ASIN, ok? Portanto, ao código interno da Amazon, ok? Se vocês não quiserem fazer vocês este trabalho, portanto, imprimir e etiquetar os artigos, vocês podem utilizar o serviço da Amazon FBA Label Service. E o que é que acontece? Acontece que vocês enviam os artigos para o armazém da Amazon e nós vamos fazer, a nossa equipa vai fazer este trabalho por vocês. Portanto, vai imprimir as etiquetas e vai fazer, portanto, a colagem e preparar aqui, fazer esta preparação por vocês, ok? Portanto, aqui algumas dicas de como preparar e etiquetar os vossos artigos. Portanto, se utilizar as etiquetas da Amazon, tem que garantir que colocam a etiqueta com o código de barras, com o EAN, o UPC ou o ISBN, ok? Portanto, garantir que esta etiqueta está bem colada, como vimos anteriormente, e com o tal papel autocolante. Para produtos com embalagem exterior, por exemplo, que tenham esta embalagem de bolhas, por exemplo, como vocês veem aqui na imagem, temos que garantir que colamos a etiqueta por cima da embalagem, ok? E nunca nas extremidades. Portanto, não garantam que colam na superfície lisa e não estão a colar na parte em que a embalagem fecha, por exemplo, ok? E se estamos a enviar packs de produtos, temos que garantir que temos que garantir uma nota portanto, no exterior do produto em que diz sold has a set in ready to ship, ok? Portanto, isto é um set de produtos e não é para separar os artigos entre si, ok? E aqui uma dica para vocês, uma dica para profissionais, é garantam que as embalagens são eficientes. E o que é que isto quer dizer? Isto quer dizer, como a Adriana tinha dito, que o custo de armazenamento também é feito pela dimensão ocupada das vossas embalagens no armazém. Portanto, aqui, quando nós chamamos uma embalagem eficiente, é uma embalagem que seja o mais pequena possível, ok? Para ocupar o menos espaço no armazém, que vocês possam poupar aqui algum valor, ok? Portanto, tentem que não seja uma embalagem enorme para um produto mais pequeno, tentem que seja uma embalagem que corresponda ao tamanho do artigo, de forma a que possam aqui poupar nas tarifas cobradas pela Amazon, está bem? Portanto, depois como é que nós vamos aqui fazer? Nós vamos ao back-office da Amazon
e vamos adicionar a morada de partida, portanto, a morada de onde está a ser enviado o artigo, ok? Portanto, neste caso será a vossa morada, a morada dos vossos armazéns, da vossa loja, de partida, e depois vamos colocar aqui em unidades individuais os SKUs, ok? Portanto, quando são unidades individuais e portanto, vamos ter que pôr todos os SKUs aqui no Packing Details, como vocês veem aqui destacado, aqui encarnado, ok? E depois vamos fazer Confirm and Continue. Depois temos que definir aqui os produtos que precisam de alguma preparação especial, se for o caso, ok? Se não for o caso, vocês vão clicar em No Prep Needed e podem continuar. E como é que nós vamos então enviar os nossos artigos já embalados para a Amazon? Portanto, para enviar esta logística, vocês vão ter, antes de mais nada, que definir as quantidades a enviar, ok? Portanto, tem aqui, como veem nesta caixa destacada, por artigo, as unidades que vocês podem escolher enviar para o armazém. E o que é que nós aconselhamos aqui? Nós aconselhamos que comecem por pequenos envios, ok? Portanto, envios de 5 a 10 unidades para perceber a rotação dos artigos. Portanto, para perceber quão rápido é que o artigo sai. Porque vocês enviam muitas unidades de uma vez só e se o artigo não sair, vocês vão estar a pagar o armazenamento dos nossos centros logísticos, ok? Enquanto têm estoque barato. Portanto, numa fase inicial, aconselhamos a fazer este piloto, portanto, este teste de enviar um número de unidades mais reduzido para que testemos então a rotatividade do produto que estamos a enviar para a nossa logística. Depois, portanto, como enviar para a Amazon? Temos que selecionar as unidades a enviar e se cabem numa caixa ou em várias caixas, ok? Portanto, temos que fazer aqui este double check e depois confirmar, clicar em confirmar para avançar. Portanto, no caso de selecionarmos uma caixa, devemos apenas adicionar as dimensões e o peso da mesma, ok? Portanto, tenham em atenção esta parte aqui e, portanto, tentem pôr aqui uma informação detalhada do tamanho da caixa. No caso de selecionarmos mais do que uma caixa, é necessário, então, preenchermos um formulário, portanto, um web form ou um Excel, com a discriminação dos SKUs a enviar em cada caixa, está bem? Portanto, vocês podem fazer aqui onde está destacado, nesta parte do Seller Central, portanto, preencher o tal Excel e depois fazer upload do Excel, como podem ver aqui, upload Excel file, com a discriminação dos SKUs a enviar de cada caixa, está bem? E, portanto, aqui uma checklist final nos envios. Portanto, temos que verificar que colocamos toda a informação correta da quantidade de artigos e caixas a enviar, ok? Portanto, temos que garantir que tem o código de barras correto nas unidades e que as etiquetas estão colocadas na superfície lisa, ok? Portanto, não coloquem quando a caixa está a fechar, coloquem mesmo nas partes laterais, onde não há, portanto, onde a superfície é lisa e onde garantimos que a etiqueta não se perde ou não se danifica, ok? Portanto, garantir também que o número correto de caixas e de unidades, caso alguma unidade sofra danos durante o empaquetamento, portanto, temos este número garantido, ok, dizemos enviamos X unidades e X caixas, está bem? E garantir que a descrição do produto e as imagens respeitam a imagem física do produto ao chegar aos armazéns, ok? Portanto, nós recebemos milhares de produtos diariamente, portanto, temos que garantir que está tudo correto no que toca, portanto, à descrição e à imagem dos artigos que estamos a enviar, está bem? Que é para que não hajam confusões nos centros logísticos. Portanto, aqui para enviar, temos que selecionar a data de envio, ok? Portanto, o dia em que estamos a enviar. Selecionar o tipo de envio, portanto, se são caixas individuais ou se estamos a enviar uma palete com várias caixas, e aqui é importante destacar e que tenham atenção que as dimensões das caixas a enviar têm que ser as dimensões de uma Europalete, ok? Portanto, temos que cumprir com este requisito. Depois, temos que garantir que o vosso inventário
pode ser dividido em vários, portanto, pode ser enviado para várias localizações, ok? Devido à localização de potenciais clientes. E o que é que isto quer dizer? No que é que isto se traduz? Quer dizer que nós estamos a enviar para um armazém em Espanha, por exemplo, em Barcelona, não quer dizer que todos os artigos vão ficar neste armazém, ok? Portanto, eles podem ser distribuídos em vários armazéns em Espanha, ok? Dependendo, portanto, da procura, do tamanho das unidades, do espaço disponível no armazém, está bem? Portanto, é garantido que está em Espanha, mas pode ser distribuído em vários armazéns, ok? Dos nossos centros logísticos. E depois selecionar o parceiro de envio, ok? Isto é bastante importante porque o parceiro de envio tem que cumprir com os requisitos da Amazon, ok? Portanto, checklist aqui de envios, garantir que todas as caixas estão empacotadas de forma segura, ok? Portanto, não sela ainda as caixas portanto, neste passo. Usar plástico de bolha, folhas de papel craft, folhas de espuma, portanto, tudo que pode garantir a proteção dos vossos artigos, ok? Evitar papel enrugado, papel picado ou outros materiais não aprovados. E verificar se as dimensões finais das caixas são as indicadas para enviar à Amazon. Portanto, caixas que contenham múltiplos items de tamanho standard para a Amazon não devem exceder 63 cm em nenhum dos lados, ok? E não devem ter mais de 23 kg, está bem? Caixas com peso entre 15 a 23 kg e itens superdimensionados devem conter uma etiqueta e indicar que excedem os 15 kg em todos os lados da caixa. Portanto, dá um total de 5 etiquetas para garantir que temos esta indicação nas 5 superfícies da caixa. Portanto, aqui ainda no envio, vamos aqui, portanto, fazer as dimensões da caixa e fazer print, ok? E depois vocês também têm aqui um link sobre o tutorial, um tutorial que especifica melhor e vos dá mais indicações sobre a etiquetagem e esta parte da logística e de envio para a Amazon, ok? Portanto, aqui na impressão das etiquetas, todas as caixas vão receber uma etiqueta única, ok? E esta etiqueta deve ser colada junto à etiqueta da transportadora, ok? Tenham atenção para nunca sobrepor ambas as etiquetas. Tem que pôr uma ao lado da outra, está bem? Garantir que ambas estão visíveis e bem coladas. E colocar as etiquetas nas caixas. E agora selar finalmente as mesmas, ok? Portanto, agora sim vamos selar as caixas. Temos que garantir que a embalagem, que só embalamos produtos com o mesmo shipping ID, portanto, centrar as etiquetas na tal superfície lisa e onde não haja aberturas de caixa, portanto, novamente, não por etiquetas onde fechamos e abrimos a caixa, porque quando no armazém fomos abrir a caixa podemos danificar a etiqueta e isto não pode acontecer, ok? E, portanto, não fotocopiar, nem reutilizar ou modificar etiquetas para outras caixas. Portanto, garantir etiqueta única por caixa. E não tapar as etiquetas com fita cola no momento da caixa. Portanto, mais uma vez, garantir que utilizamos o tal papel autocolante. Portanto, imprimir as etiquetas neste papel autocolante, garantimos que elas ficam visíveis e bem coladas. Portanto, para terminar o envio, aqui basta adicionar o número de seguimento da transportadora e marcar o envio como shipped no back-office, ok? Uma vez recebida a encomenda, a Amazon irá iniciar o processamento da mesma e colocar as ofertas disponíveis para venda, está bem? Aqui é importante garantir, mais uma vez, que a transportadora sabe as regras da Amazon, ok? E que está portanto, a cumprir com todos os critérios e também garantir que tem um tracking ID se for possível, garantir que já fez alguma entrega aqui para os nossos armazéns, ok? Como é que vocês vão a esta parte? Vocês vão a Inventory, Manage FBA Shipment e Shipment Queue, tá bem? E, portanto, vão dar aqui esta parte final do processo de envio para os nossos armazéns, está bem? Mais uma vez tem aqui um link onde podem consultar mais, portanto, informação mais detalhada sobre o envio à logística.
Portanto, aqui é importante destacar, quando vocês finalmente enviam os artigos para os nossos armazéns, eles, a partir do momento em que chegam ao armazém, vão ter, portanto, vários estados, ok? Portanto, ready to ship significa que está à espera de ser levantado pela transportadora. Shipped significa que foi enviado e que, portanto, as unidades estão já em trânsito para os nossos centros logísticos, ok? Depois, em trânsito significa que as unidades estão aqui a ser enviadas e delivered significa que já foram entregues no centro logístico, ok? E depois de serem entregues no centro logístico, temos aqui outras fases em que temos o check-in, portanto, significa que já deram entrada no centro, ok? Mas que ainda não estão, não foram recebidas internamente. E este processo pode demorar 3 a 10 dias. Depois, o estado de receiving significa que os artigos estão a ser processados e adicionados ao inventário, ok? Portanto, ao vosso inventário, ao inventário do vendedor, ok? Portanto, isto demora aproximadamente um dia. E close significa que o processo está concluído. E que não houve nenhuma atividade nos últimos 90 dias. Portanto, é importante que vocês percebam que há sempre portanto, uma janela temporal de no mínimo 10 dias até que o artigo esteja colocado para venda, ok? Portanto, esteja já colocado no vosso inventário. Portanto, temos aqui uma nota. Não aderir às etiquetas e ou às regras de preparação da Amazon pode prolongar estes tempos de preparação, está bem? E até pode adicionar alguns custos não planeados pela Amazon, está bem? Portanto, se houver algum tipo de correção a ser feita. Portanto, tentem sempre cumprir com as tais regras que acabámos de ver. Portanto, a reter, temos aqui 3 pontos. Garantir que os produtos são um bom fit para a Amazon, ok? Portanto, aconselho-vos sempre a consultar no back-office as sugestões feitas pela própria Amazon, que são baseadas na procura, ok? E na margem dos artigos. 2, preparar e embalar os seus artigos sempre de forma eficiente, está bem? Para minimizar os tais custos e proteger corretamente os seus envios para que assegurarmos que os artigos chegam num bom estado aos nossos armazéns e certificar-nos que colocamos as etiquetas de forma correta. Isto é essencial, está bem? Para que não hajam, portanto, não hajam aqui interferências à chegada ao armazém. Ok? Portanto, temos aqui mais um link em que podem ter acesso às ferramentas e aos programas de logística na página de FBA Seller Success. Ok, e depois de termos os artigos enviados e já à venda, nós vamos ter que saber como manter um IP. O que é um IP? Um IP é um índice de performance de inventário. Ok? Portanto, nós queremos manter este IP saudável. Isto é muito importante que vocês consultem todas as semanas para garantir que estão, portanto, com o IP saudável e, portanto, que os vossos artigos estão a ter um comportamento saudável nos nossos centros de logística. E como é que nós garantimos este IP, como é que vemos, como é que estão a correr as nossas vendas? Portanto, nós temos aqui, portanto, do lado esquerdo podemos ver a performance do nosso inventário, ok? Portanto, o que é que isto quer dizer? No que é que isto traduz? Traduz como é que as nossas vendas estão a correr. E, portanto, como é que estão a sair as vendas, como é que está a nossa rotatividade dos artigos, ok? Portanto, se eles estão a sair bem, se não estão, se estão a vender. Portanto, esta métrica vai aferir a performance do inventário ao longo do tempo, ok? E, portanto, quais são as ações a ter em conta aqui, que são muito importantes? Nós temos que manter um bom nível de inventário, está bem? Portanto, entre o inventário vendido e o inventário em stock e evitar o excesso de inventário, está bem? Portanto, não só garantir que as vendas estão a ser feitas, portanto, que os nossos artigos estão a sair, mas também garantir que nós temos inventário, portanto, estar sempre a par de que se os nossos produtos estão a ser vendidos e se estão a ter boas vendas, garantir que estamos a enviar mais artigo, está bem? Que é para termos sempre artigos disponíveis para o cliente, está bem? Para o nosso comprador. Portanto, evitar que haja excesso de estoque, porquê? Porque vocês aqui vão estar a pagar pelo armazenamento. Portanto, se vocês percebem que os artigos não estão a ser vendidos, aconselhamos a retirada do stock, está bem? Que é para evitarem estarem aqui a pagar estas tarifas de FBA.
corrigir problemas com listagens, portanto, se há alguma listagem que não está ativa, que teve alguma questão, vocês têm que garantir que vão corrigir estes problemas, porque senão os artigos estão no armazém, mas não estão disponíveis para venda. E vocês não só estão a gastar, pagar estas tarifas de FBA, como vão estar a prejudicar este índice de inventário, ok? Portanto, a prejudicar o IP. E, portanto, por último, manter os artigos mais populares em estoque de forma a enquadrarem-se com a procura e manter a satisfação do cliente. Portanto, como eu estava a dizer anteriormente, perceber quais são os artigos que estão a sair melhor e garantir que continuamos a enviar artigos para o centro logístico, ok? Portanto, para termos sempre o artigo ativo. Portanto, aqui podemos ver aqui a performance de inventário, portanto, como é que nós estamos, como é que está a nossa performance de volume, o espaço que estamos a ocupar, ok? Portanto, como é que a rotatividade dos artigos, etc. Portanto, temos aqui 4 tipos de volume de armazenamento para os quais vocês podem orar, que são métricas importantes, está bem? Que também vão influenciar as tarifas que vocês vão estar a pagar durante a utilização dos nossos centros logísticos. Depois, aqui para outras métricas que nós podemos olhar, portanto, evitar o excesso de inventário. O que é que nós consideramos excesso de inventário? Portanto, um ASIN com pelo menos uma unidade há mais de 90 dias ou com mais de 90 dias de oferta no centro logístico da Amazon, ok? Portanto, isto é considerado excesso de inventário. Um inventário que está há mais de 90 dias sem sair e que está a ocupar espaço no armazém e que vocês estão a pagar, ok? Portanto, vocês podem verificar esse excesso de inventário no Seller Central, no Inventory, Manage FBA Inventory e Manage Inventory Health. Ok? E aqui vocês vão perceber qual é o inventário que está, portanto, que está a ser considerado como excesso de inventário, ok? E depois FBA True Rate, portanto, a velocidade a que os produtos estão a ser vendidos e enviados nos últimos 90 dias, dividido pela média de inventário disponível nos centros logísticos neste produto. Portanto, estas duas métricas podem ser consultadas aqui portanto, no Manage FBA Inventory, aqui no Health desta página do Seller Central. E, portanto, aqui a Fixed Standard Inventory, portanto, como corrigir o estoque retido. E o que é esta métrica? Portanto, esta métrica é o inventário em FBA que não tem ofertas ativas associadas e, por isso, não está disponível para venda na Amazon, ok? Portanto, quando, por exemplo, vocês têm um problema numa listagem e portanto, o artigo não está ativo, mas vocês estão a armazenar nos nossos centros logísticos, ok? O artigo não vai estar disponível para venda e, portanto, o inventário que é retido requer que seja reativado ou então removido do centro logístico. Portanto, vocês têm que garantir que reativam, portanto, esta listagem ou então, se não quiserem reativar, se não fizer sentido, têm que garantir a remoção então do centro logístico, ok? Portanto, quando é que isto pode acontecer? Por exemplo, quando há uma devolução, ok, para o nosso armazém, portanto, houve uma compra e o artigo foi devolvido e, por exemplo, a embalagem não está em condições de voltar a ser vendida. Ok? Aqui vocês têm que pedir a devolução, portanto, a retirada do centro, do artigo do centro logístico, ok? Para que ele não se mantenha como, portanto, um artigo retido, ok? E onde é que vocês verificam estes artigos que estão portanto, retidos? Vem em Reports, a Fulfillment by Amazon e a Stranded Inventory Report, ok? Inventory Report. E, portanto, aqui vocês vão ver os artigos que estão retidos, está bem? Portanto, como é que nós vamos gerir os nossos níveis de stock?
nós recomendamos ter um equivalente a um stock a 4 semanas de venda, ok? E o que é que isto nos vai garantir? Quais são os benefícios que vamos tirar daqui? Portanto, vamos garantir uma melhor conversão, portanto, os exins de alta rotação com stop superior ao mínimo de stock recomendado vendem em média 6,5% mais do que a seleção similar com menos stock, ok? Portanto, garantir que temos stock é importantíssimo, portanto, vai fazer com que haja conversão em vendas. Promessa de entrega mais rápida, ok? Portanto, exins com estoque superior ao mínimo recomendado são 33% mais prováveis de ter entrega no dia seguinte em toda a Europa e, portanto, menos risco de ruptura de estoque. Portanto, minimiza o risco de perda de vendas para não haver oferta disponível quando um cliente procura a sua oferta, ok? Portanto, é super importante garantir que nós temos estoque suficiente para cobrir as vendas e o facto de termos estoque vai garantir uma maior conversão, sem dúvida nenhuma, nas vendas, está bem? E onde é que nós vamos aqui, portanto, perceber e gerir os nossos níveis de stock? Vamos aqui a Restock Inventory e, portanto, aqui onde temos este destaque, vamos perceber quais são o total de dias portanto, que o stock que nós temos, se é suficiente ou não para o total de dias, ok, para vendas. Portanto, vocês aqui conseguem perceber quanto stock é que temos e para quantos dias é que este stock chega, está bem? Portanto, desta forma vocês conseguem mais ou menos calcular quando é que têm que voltar a fazer um envio para o centro logístico. E, portanto, aqui vocês podem personalizar as definições de SKU em massa, portanto, e aceder às definições de SKU no Seller Central, ok? Portanto, para gerir então este restock e garantir, portanto, uma restocagem mais eficiente. Portanto, para melhorar as recomendações de reposição de stock, vamos clicar em Product Settings e editar os detalhes do SKU, ok? E, portanto, vamos especificar a relevância dos artigos, portanto, dos exins, com um IP mais preciso, portanto, com uma melhor performance no FBA, ok? Portanto, aqui perceber quais são os artigos com mais relevância, são os artigos que vendem melhor, ok? E que têm uma melhor performance, está bem? Portanto, têm mais rotação. E vocês aqui vão poder especificar esta relevância, está bem? Portanto, em suma, para otimizar aqui o índice de performance do inventário, aumentar as suas chances de ganhar a oferta em destaque com um bom IP. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que a oferta em destaque, portanto, aquilo que nós chamamos a buy box, aumenta se nós tivermos um bom índice de performance de inventário, ok? Portanto, quanto melhor for a nossa gestão quanto ao stock que temos no armazém, mais vezes temos a hipótese de ganhar a buy box, portanto, a oferta em destaque. Também aqui com um bom índice de performance de inventário, vamos garantir que reduzimos os nossos custos de armazenamento, ok? Portanto, menos dias do armazém, menos custos. Vamos também aumentar a produtividade dos nossos produtos através das nossas recomendações e, por fim, podemos usar as funções de gerir inventário em massa e definir as características dos SKUs para um índice de performance mais preciso, ok? E, portanto, agora como fazer as retiradas de inventário? Portanto, como é que nós vamos retirar aqueles artigos que não estão a vender, que estão há demasiado tempo no armazém, ou aqueles artigos que foram devolvidos e que não estão aptos para vender novamente? Portanto, para retiradas domésticas ou retiradas na União Europeia. Portanto, nós podemos pedir que o nosso inventário seja retirado em qualquer morada na União Europeia, ok? Portanto, tanto as retiradas como a destruição do produto, ok? São cobradas, é cobrada uma taxa extra, ok? Portanto, retiradas internacionais. O que é que isto quer dizer? Retiradas, por exemplo, nós quando temos um artigo em Espanha e queremos retirá-lo para Portugal, ok? É considerada uma retirada internacional. E o que é que nós temos que fazer? Nós aqui vamos ter que fazer um download de um ficheiro, ok? Portanto, de um Excel, vamos ter que pôr os artigos que queremos retirar do armazém, portanto, guardar em CSV e fazer upload deste ficheiro no back-office, ok? Para fazer a retirada para Portugal, portanto, para os nossos armazéns, ok? No caso de
de nós fazermos uma retirada doméstica, portanto, na União Europeia, portanto, fazer uma retirada de Espanha, para portanto, uma loja vossa em Espanha, é possível fazê-lo automaticamente através do back-office, ok? Portanto, não têm que fazê-lo através de qualquer ficheiro, está bem? Portanto, é aqui importante uma nota: as retiradas dos produtos podem levar entre 10 a 14 dias para serem despachadas do centro logístico e até 30 dias durante a época alta, está bem? Portanto, e depois aqui a retirada será cobrada até 45 dias desde o dia da retirada. Portanto, como criar uma retirada de inventário? Vocês têm que ir a Inventory, portanto, Manage FBA Inventory e selecionar os itens para, que querem remover do armazém, ok? E depois Create Removal Order. E depois inserir a vossa morada, ok? Portanto, super importante, e verificar o estoque disponível para retirarem os artigos, está bem? Portanto, é simples, vocês só têm aqui que seguir estes passos e basta irem aqui a Manage FBA Inventory, está bem? Para então fazerem a retirada. Quando querem retirar, portanto, Create Removal Order with a Flat File, portanto, fazer a tal retirada para transfronteiriça, portanto, por exemplo, de Espanha para Portugal, vocês têm que clicar aqui portanto, neste separador que está destacado para fazerem portanto, o tal download do flat file e preenchê-lo para depois fazerem o upload do mesmo. E, portanto, como retirar, portanto, como é que retiramos aqui e como é que utilizamos este ficheiro? Fazem o tal download do artigo, ou do ficheiro, ok? E depois preenchem-no e vocês têm aqui portanto, vários campos para completar e para preencher, ok? E mesmo que deixem algum campo em branco, não eliminem portanto, nenhuma célula, nenhuma coluna ou nenhuma row portanto, deste file, está bem? Portanto, deixem-no como está, como fizeram download, façam o preenchimento e depois guardem-no em CSV e façam o upload aqui onde está destacado, onde diz selecionar artigo, ok? Portanto, e como é que nós configuramos as retiradas das definições automáticas dos nossos artigos? Portanto, nós podemos selecionar os produtos, ok? Portanto, aqui no back-office, para as retiradas dos artigos automáticos, podemos selecionar os produtos depois de serem devolvidos e, portanto, eles podem estar selados, recondicionados ou liquidados, ok? Portanto, vocês fazem tudo automaticamente aqui nesta secção do back-office, está bem? Portanto, vocês aqui não têm que subir artigo, portanto, nenhum flat file e podem fazer tudo automaticamente no nosso back-office. Portanto, as retiradas automáticas só estão disponíveis para moradas locais. Portanto, mais uma vez, os vendedores com morada em Portugal não podem, portanto, fazer esta retirada automática, está bem? Portanto, se vocês tiverem uma loja em Espanha, podem utilizar este modo de retirar ou destruir artigos, mas se tiverem a tal morada em Portugal, temos que o fazer através do Excel, portanto, que foi mostrado anteriormente. Portanto, neste caso, o ideal é que tenham uma morada em Espanha para que possam portanto, aderir às retiradas automáticas. No entanto, caso não tenham, devem selecionar a opção Dispose e selecionar o maior número de dias possíveis para que possam efetuar as retiradas manualmente, ok? Portanto, aqui onde vocês veem destacado encarnado, podem clicar em Dispose e selecionar o maior número de dias possível para fazer a retirada manualmente. E por último, temos aqui os relatórios disponíveis da logística na Amazon, ok? Eu acho que esta parte é muito útil e que vocês devem consultar numa base semanal, tá bem? Portanto, vocês aqui nos relatórios da Amazon, da logística, quando vocês têm artigos na logística da Amazon, têm toda uma data de indicadores que os vai ser úteis, muito úteis para portanto, perceberem como é que estão a correr as vendas e para gerirem o vosso stock. Portanto, os relatórios disponíveis na logística da Amazon. Temos então relatórios de reposição de estoque e inventário retido,
onde nós vamos poder encontrar toda a informação sobre os produtos que estão retidos no centro de logísticos e quais as unidades que devem restabelecer estoque. Portanto, quais as unidades que estão a vender e que já estão a ficar com pouco estoque e que vocês têm que enviar novas unidades outra vez, pode ser consultada aqui, e quais são os artigos que estão retidos nos centros logísticos, ok? Depois, relatórios de inventário na logística da Amazon, inventário dividido entre vários países, entre os vários centros logísticos no país ou em vários países. Portanto, o que é que nós encontramos aqui? Aqui encontramos toda a informação sobre os produtos que têm um estoque em diferentes centros logísticos e, portanto, que estão divididos por várias partes do país ou em vários países, ok? Portanto, podem ter artigos em vários armazéns de Espanha e artigos em vários armazéns de Espanha, de França, Alemanha, ok? Portanto, podem consultar esse relatório aqui. E depois, relatórios com o excesso de inventário. Portanto, podem consultar toda a informação sobre os produtos que estão há demasiado tempo no armazém, sem vendas, e, portanto, para que possam decidir se querem retirar os artigos do armazém ou então investir nas ferramentas de marketing que nós temos disponíveis no Seller Central, ok? Para então acelerar as vendas destes artigos que não estão a ter rotação. Depois tem os relatórios de encomendas, onde podem, portanto, aceder a todas as encomendas que estão a ser feitas através dos nossos armazéns. Os relatórios de tarifa cobrada pela Amazon ao utilizar a logística, portanto, isto é super importante porque on top daquele valor que vocês estão a pagar para utilizar o marketplace da Amazon, vocês vão pagar uma tarifa de armazenamento, não é? Portanto, como a Adriana tinha referido, esta tarifa é baseada na dimensão e nos dias de armazenamento e vocês podem consultar todos estes custos aqui nos relatórios disponíveis no back-office, ok? Portanto, é importante que vocês tenham isto bem presente, que há este custo e que percebam quanto é que vos está a custar o armazenamento e portanto, qual é que está a ser a vossa margem após pagarem este valor. E depois também têm acesso à ao relatório de retirada de produtos, ok? Portanto, nestes relatórios podemos verificar os produtos que a Amazon recomenda tirar dos centros logísticos, ok? E, portanto, podem, no relatório de encomendas retirada, podem encontrar os pedidos a retirar e os pedidos que vocês já pediram para serem retirados e como é que está o processamento dos mesmos, ok? E, portanto, também terem acesso ao número de seguimento da vossa retirada, portanto, para perceberem quanto tempo é que vai demorar a chegar à vossa loja ou ao vosso armazém, ok? E depois temos aqui o kit de aceleração da logística da Amazon, onde podemos aprender mais sobre os programas e ferramentas da logística da Amazon, ok? Vocês têm aqui um link que é o FBA Seller Success, onde vocês podem melhorar a vossa gestão e a vossa utilização do nosso serviço de logística e de armazenamento, ok? E, portanto, aconselho-vos vivamente a consultarem este link e portanto, a utilizarem todas estas ferramentas para não só melhorarem o vosso índice de performance, como perceberem e a aprenderem como melhor gerir o vosso estoque e tirarem o maior partido da logística e do armazenamento da Amazon, ok?